Queridos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, os versos 18 ao 22, nós faremos a leitura. Mateus capítulo 4, 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco de seu pai, o seguiram. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos fale através da sua palavra, que seja uma reflexão produtiva, ó Deus, que haja edificação em nosso coração, ensinamentos que, ó Deus, transbordem para a nossa vida diária. Nós pedimos a ajuda e a graça do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós estamos, queridos, iniciando uma série de reflexões intitulada Parábolas, Palavras de Ontem, Lições para Hoje. É bem verdade que o nosso Senhor Jesus Cristo, viveu há mais de 2000 anos atrás, ele esteve fisicamente na Terra, e de maneira peculiar, de maneira curiosa, Jesus, ele ensinava. E talvez dois destaques muito importantes no ministério de Jesus seja exatamente os seus milagres e os seus ensinamentos por meio de parábolas. Então, Jesus, para ensinar os seus discípulos, ele utilizava parábolas. Aliás, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 34, o texto enfatiza que sem parábolas não lhes falava. Ou seja, o método de Jesus para ensinar os seus discípulos era por meio de parábolas. E o que seria uma parábola? E aí algumas definições aqui que vão ajudar a gente. Parábola, ela significa, não entrando por questões de tempo até, no mérito e na raiz da palavra e tudo mais, mas é fato que ela significa colocar ao lado de. É uma espécie de comparação, uma espécie de conjunção. Então, quando você emite parábolas, por exemplo, o teólogo Kenneth Bailey, ele diz assim que as parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica, que força o ouvinte a reagir. Elas revelam a natureza do reino de Deus e indicam como um filho do reino deve agir. Nós temos também a ideia de que a parábola ela já foi entendida como um símbolo externo de uma realidade interna. Um símbolo externo de uma realidade interna. É uma figura retórica que traduz por contrastes e similaridades as leis e os fatos naturais empregados aos termos da vida espiritual. Em outras palavras, queridos, as parábolas elas serviam de modelo, de exemplo. Coisas naturais, exemplos do cotidiano, de coisas corriqueiras, mas que por si só, comparadas a premissas, princípios espirituais, elas traziam uma espécie de ensino elevado. Então, Jesus utilizava muito esse método das parábolas, e eis diante de nós um texto e uma parábola curtíssima. Vocês perceberem aqui no texto que nós lemos, é o chamado, a vocação dos discípulos. Jesus, ele está andando pelas praias, pela praia, e ele vai escolher o seu time. Ele vai montar a sua equipe de seguidores. E ele chama, então, 4 pescadores, que o texto nos mostra aqui.
E Jesus se vale então de uma parábola aqui, quando ele chama os seus discípulos. E qual é a parábola? Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. E ora, isso é evidente, aqueles homens que Jesus está chamando são pescadores. Portanto, o valor dessa parábola que Jesus emite a eles tem todo um arcabouço significativo. Porque não apenas Jesus está falando algo, Jesus podia ter falado, eu estou chamando vocês para vocês agora serem meus representantes, eu tenho um reino que é celestial e vocês agora têm a chance de me seguir, de aprender lições espirituais e de serem agora missionários. Jesus disse tudo isso de maneira implícita numa simples parábola. Portanto, essa é uma parábola curta, simples, mas revolucionária. E ela se repete em várias outras, quando Jesus diz que os cristãos, os discípulos são a luz do mundo. Isso é um tipo de parábola. Portanto, comparado, a gente tem de maneira externa um modelo daquilo que Jesus está querendo dizer de maneira interna e espiritual. E é interessante pensar aqui já numa das implicações dessa leitura, e que enche o nosso coração de alegria, é porque, veja que Jesus, quando ele vai montar o seu grupo, quando ele vai chamar aqueles que estariam seguindo ele não vai procurar essas pessoas dentre os intelectuais. Ele não vai na sinagoga chamar aqueles mestres, doutores da lei, aqueles que entendiam as coisas das coisas religiosas. Ele não vai chamar pessoas com alta performance, ele não vai chamar pessoas que estão prontas, que estão preparadas. Pelo contrário, Jesus chama simples pescadores para serem grandes pescadores. Quando eu estava lendo essa parábola, eu me lembrei muito do chamado de Davi, né, que a gente comenta muito sobre ele. Mas vocês lembram que Davi, ele era um pastor de ovelhas, não é verdade? Ele estava lá no campo, pastoreando ovelhas, cuidando das ovelhas de seu pai. No entanto, quando ele recebeu o chamado à vocação, talvez ele não entendeu a princípio, mas nós sabemos que ele foi chamado para pastorear num nível superior. Davi foi o pastor do povo de Deus, do povo de Israel. Portanto, ele deixa de ser um pastor simples de ovelha para ser um pastor a serviço do Senhor, cuidando das pessoas, da nação. E os discípulos aqui, de maneira similar, eles estão sendo chamados para um nível mais alto, mais elevado de pescaria. Eles vão continuar pescando, mas agora pescando um peixe diferente, né? Pescando pessoas. E esse chamado de Jesus, simples, esse chamado de Jesus, revolucionário, é para todos os seus discípulos, para todos aqueles que ouvem a sua voz dizendo, segue-me. E a alegria para o nosso coração é que nós não precisamos estar prontos, nós não precisamos estar capacitados para esse chamado, não é exigido de nós algum nível de capacidade. Mas o Senhor, por sua graça e misericórdia, Ele chama quem Ele quiser. Ele estende esse convite a pessoas simples, a gente como a gente. Pessoas simples como a gente têm a chance de receber o chamado do Senhor. E a primeira lição que eu gostaria de tirar aqui desse texto, né, pensando nas parábolas, é que quando Jesus fala, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, a gente sabe que nesse ambiente da pesca aqui, né, existe uma lei natural. Esse é o primeiro ponto, existe uma lei natural. A pergunta é a seguinte, todos vocês sabem me responder, obviamente. O que acontece com um peixe se nós tirarmos ele da água? Né, alguém já pensou, vira um bom ensopado, né, e tal. Mas a ideia é que um peixe fora do seu habitat, por um determinado tempo, ele vai morrer. Não é verdade? O ponto é que o que Jesus está querendo exclamar aqui é que o mundo também é um mar.
O mundo é um mar, e é um ambiente formado por almas, por pessoas que tiveram o seu, vamos dizer assim, foram arrancados do seu habitat natural. O ponto é que nós, os seres humanos, em Adão e Eva, estavam no seu ambiente natural, que é a presença de Deus. E uma vez que eles foram tirados desse ambiente da presença de Deus, eles morreram. Só que o problema é que eles morreram no nível espiritual a princípio. E essa é a realidade do mundo. Um mundo que está desconectado de Deus está também vivendo no mar. Está morto, mas não sabe. E é interessante que o que Jesus diz aqui é que essas pessoas, né, que estão espiritualmente mortas, o apóstolo Paulo reforça isso dizendo que eles estão mortos em seus delitos e em seus pecados. E é uma espécie de inversão aqui. Quando Jesus fala para os seus discípulos que ele irá capacitá-los para pescarem pessoas, a ideia é o inverso. Se você tira um peixe do seu habitat natural, ele vai morrer. Só que o homem, ele já está vivendo num mundo que não é o seu habitat natural, portanto ele está morto. A ideia é que ele precisa ser tirado deste ambiente de morte para então receber a vida. O que Jesus está falando é, vocês vão pescar, vocês vão tirar pessoas deste mundo que está desconectado de Deus, está morto, para que quando vocês tirarem eles deste ambiente em que eles estão mortos, mas não sabem, eles recebam então a vida. Essa é a ideia principal aqui que nós temos, né? Existe essa lei natural do ambiente. E o chamado de Jesus, a fim de que os pecadores, a fim de que esses peixes, essas pessoas, esses corações que estão no pecado recebam vida, eles precisam ser pescados. Assim como Jesus está pescando agora os seus próprios discípulos. Então, de maneira a exemplificar o que Jesus está falando, vocês vão ser pescadores, do mesmo jeito que eu estou pescando vocês. Agora, vocês vão fazer isso. E uma segunda característica aqui desse ambiente de pesca é que na pesca existe uma regra que é fundamental também. Quantos são da área da pescaria? Quem gosta de pescar aí? Quero ver. Vocês não têm paciência mesmo, né? Uma mão ali timidamente se levantou. Existem pessoas que gostam de pescar, né? Existem algumas regras aí para isso, mas existe uma regra fundamental. E como eu também não sou um pescador, eu fui pesquisar qual que é, pescadores, me digam qual é a regra fundamental para a gente ter uma pescaria de sucesso. E aí eles vão dizer o seguinte: os pescadores experimentados, eles tinham 3 regras. As 3 regras para um sucesso da pesca eram as seguintes: você precisa se manter fora de vista. A segunda regra: mantenha-se ainda mais fora de vista. E a terceira regra: mantenha-se ainda mais longe e fora de vista. É interessante, né? Porque essas são observações que nós, como ganhadores, pescadores de pessoas, de peixes, né? Agora pessoas, corações, de maneira espiritual, nós precisamos observar também. Essa lição aqui é muito importante para nós, porque os ganhadores de almas, aqueles que agora seguem Jesus e vão pescar pessoas, eles precisam aprender que não podem promover a Cristo e a si mesmos de maneira simultânea. Você não tem como ter sucesso nessa pescaria se você for promover a Cristo e a si mesmo. Porque toda vez que nós vamos jogar a isca, nós vamos falar o próximo ponto sobre isso, mas todo pescador sabe que se a sombra dele for projetada, onde está ali aquele cardume de peixes, provavelmente ele não vai pescar nada, porque os peixes vão sair fora. E a lição para nós é essa: nós como pescadores não podemos nos autopromover. Nossa sombra tem que sair de cena. Nós temos que ficar o mais longe possível. Quem precisa entrar na água, quem precisa ir até onde esses peixes estão,
é Jesus, é o Evangelho. Nós somos os pescadores, mas nós não estamos falando sobre uma mensagem que diz respeito a nós mesmos. E aqui eu estou falando que, da mesma forma que projetar a sombra sobre os peixes é desastroso para um pescador, quando nós também lançamos sombra sobre a mensagem do Evangelho, isso também se torna desastroso. Existe um Evangelho que a gente vê por aí que é muito antropocêntrico, né? Ele está focado muito nas pessoas, no que elas pensam, no que elas sentem, no que elas acreditam. E eu acho que isso é um tipo de deturpação e que tem sido muito desastroso para esse serviço de pescaria. Diferente dessa recomendação de não projetar a sua própria sombra sobre os peixes, muitas mensagens, muitos convites a Jesus têm sido feitos dessa forma. Onde as pessoas falam sobre si mesmas, sobre as suas conquistas, sobre o que Deus fez na sua vida. Elas projetam as suas próprias sombras sobre a mensagem do Evangelho. Isso, queridos, é inútil. Portanto, que essa regra seja fixada em nosso coração. Que Cristo apareça e que eu diminua. Que eu me afaste cada vez mais para que Cristo possa crescer e aparecer cada vez mais. E a terceiro ponto aqui é que todo pescador também sabe que existe uma isca adequada para cada tipo de peixe. A isca é um elemento importante, e a gente aprende que as iscas, elas são diferentes e servem para atrair diferentes peixes. O ponto é que nós, como pescadores de homens, nós precisamos também desenvolver a habilidade de colocar a isca no anzol. Uma visão bem curiosa sobre esse aspecto é que os pais da igreja, por exemplo, no tempo da patrística, no início da igreja, eles faziam essa analogia. Eles diziam que a cruz era o anzol. Eles usavam essa referência. A cruz é o anzol e a isca era o Evangelho. E eles falavam que essa isca, que é o Evangelho, que apresenta Jesus Cristo, é uma isca adequada para todos os tipos de coração. E essa é uma visão interessante, A cruz é o anzol e o Evangelho é a isca perfeita para capturar, o qual Deus utiliza, para capturar as almas dos homens no chamado de Jesus. Portanto, ao lançar as redes e os anzóis do Evangelho no mar do mundo, aqueles que são capturados, eles voltam a ter vida, porque o Evangelho devolve as pessoas ao seu habitat natural, que é a presença e o relacionamento com Deus. O chamado de Jesus é para que mortos recebam vida. Isso só é possível, queridos, não por causa de nós, mas se há a possibilidade de nós pescarmos pessoas para Jesus, de nós tirarmos pessoas deste mar de morte e essas pessoas receberem vida, isso só é possível porque Jesus é a isca perfeita para todo tipo de coração. E mais do que isso, quando nós vemos essa palavra, essa fala de Jesus, que é uma promessa: me sigam e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eu vou fazer vocês pescadores de pessoas. Isso é uma promessa e Jesus pode garantir isso porque é a palavra dele. Quando nós lemos lá no início de todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que disse Deus, haja, e houve. Todas as vezes que Deus falou haja, houve. E o ponto aqui é que Jesus pode garantir isso. Se ele disser que você será pescado e que um morto vai receber a vida que ele tem para entregar, isso vai acontecer. Essa é a garantia que nós temos. É de que nós não estamos falando aqui, não é pela fala dos apóstolos que as pessoas são salvas, que elas recebem vida. Não é por causa dos apóstolos, não é por causa dos profetas.
Não é porque a gente sabe algumas regras da religião. Não é por causa da minha pregação. Não é por causa da sua pregação. Não é por causa de nós. Sabe o que acontece, queridos? As pessoas são fisgadas porque Cristo diz ao coração dessas pessoas: segue-me. Nós jogamos o anzol, nós jogamos a isca que é Jesus, mas é Jesus que vai lá e ele vai falar ao coração daqueles peixes: segue-me. Nós fazemos o trabalho, mas quem salva é Jesus. E esse é o caminho da salvação, meus queridos. Cristo propõe a você, enquanto você está no mar do pecado. E eu gostaria que você refletisse se não foi a sua própria experiência isso. Porque este é o mecanismo, esse é o caminho da salvação. Cristo propõe a você que está no mar do pecado: deixe-o. E você deixa. Ele convida você a confiar nele. E você confia. E por confiar nele, você é salvo. Porque está escrito que quem crê no Filho tem a vida eterna. Então esse é o mecanismo, e eu gostaria de encerrar aqui com 3 considerações para a gente aplicar em nossa vida, que essa parábola ela nos ensina, primeiro ponto, que o evangelismo é um passo prévio de seguir Jesus. Como é que eu sei que eu sou um seguidor de Jesus? Porque você virou um pescador. O que Jesus disse? Segue-me, e vai acontecer o quê? Vocês vão se tornar pescadores de homens. Portanto, o evangelismo, a prática do evangelismo, esse entendimento de que ao ouvir o chamado do Senhor, nós somos instados a agora sermos colaboradores do seu reino, que o nosso papel agora, assim como o dos discípulos, é pescar pessoas, é anunciar o evangelho. Então, isso se segue para aqueles que respondem sim para o chamado do Senhor. Se nós dissermos sim, se nós ouvimos uma vez o Senhor Jesus dizendo ao nosso coração: ei, me segue. Se você ouviu isso, é porque você estava morto e você recebeu vida em Jesus. Só que isso vai impulsionar você a continuar a frase de Jesus. Ele não apenas disse: segue-me. Ele disse: eu vou fazer vocês se tornarem pescadores de homens. Porque é isso que ele está fazendo. Ele está pescando corações, ele está trazendo corações da morte para a vida por intermédio dos seus discípulos. É por isso que essa é a lição, o evangelismo é o passo prévio de seguir Jesus. O segundo ponto é que discipulado é um passo prévio para seguir Jesus também. Porque o lançar as redes é uma referência de evangelismo. Se você imagina um pescador lançando a sua rede no mar, ora, um evangelista, ele faz a mesma coisa, ele joga as redes do evangelho pelo mundo. Mas é interessante que o versículo 21 diz assim: passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Isso aqui é interessante. E chamou-os. Essa ideia aqui de consertar as redes, quando Jesus encontra Simão, Pedro e o seu irmão André, eles estão lançando as redes. Quando ele vem aqui e vê o Tiago e o João, eles estão consertando as redes. E a palavra consertar é a palavra grega katartizo. Katartizo é a mesma palavra que o apóstolo Paulo usa lá em Efésios 4:12, que diz: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que interessante, queridos. Catartizo significa consertar e também significa aperfeiçoar. E essas duas palavras têm como sinônimos ajustar, completar, restaurar. Nós somos chamados a jogar as redes, mas também nós somos chamados a consertar as redes. Nós somos chamados a este ambiente de consertar também pessoas, de aperfeiçoar pessoas. Portanto, a tarefa de um pescador é essa: lançar as redes, pescar os peixes, mas também há essa responsabilidade de preparar os peixes,
de cuidar, né, de desenvolver esse texto curioso de Efésios, porque ele está falando exatamente da vocação também. Ou seja, Paulo lá, a igreja de Éfeso, ele está reverberando essas palavras. Ele está dizendo assim: vocês foram chamados com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. E queridos, número 3, a lição dessa parábola é que existe uma necessidade de prontidão e prioridade. Versículo 20 diz: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E o versículo 22: então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E ao ouvir essa proposta de Jesus, segue-me e eu farei de vocês pescadores de homens, a nossa resposta, ela deve também ter uma certa urgência, uma certa prontidão. Porque talvez alguns poderiam achar, né, que eles deveriam esperar um pouco mais. Talvez os discípulos deveriam aguardar um pouco mais, de repente, talvez eles poderiam focar agora na prosperidade ali do negócio, da empresa deles. Eles são empresários ali da pescaria, eles têm os seus barcos, eles têm a sua empresa ali, né? E de repente era melhor eles esperarem, né? Essa empresa prosperar. De repente, talvez eles deveriam esperar antes de aceitar esse convite, para que eles de alguma forma se garantissem na vida. E aí, após se garantir na vida, aí talvez seja o momento de aceitar o convite de Jesus. Talvez eles deveriam esperar e se preparar para estarem mais aptos para participarem do trabalho de Jesus. Talvez eles deveriam esperar até terem certeza de que seria um bom negócio aceitar o convite de Jesus. Mas, né, há um hino que a gente canta, né? Não vos demoreis, não vos demoreis. E aí o versículo fala: quem vos chama é Jesus que morreu por nós na cruz. A palavra de Deus, em muitos outros textos, ela nos diz: se hoje ouvires a voz, não endureça o seu coração. Queridos, se Jesus chama, se nós ouvimos o chamado, esse chamado ele será respondido com prontidão, com prioridade. Talvez eu convido você agora a fechar os seus olhos, né? Nós vamos orar mais uma vez, mas talvez esse é o momento de você pensar, de fato, se você ouviu já esse chamado de Jesus: segue-me. Esse chamado de Jesus, ele não é um chamado vão. Eu estou afirmando aqui a vocês, não é uma possibilidade o chamado de Jesus. Todas as vezes que Jesus chamou alguém, esse alguém veio a ele. E parece que todas as vezes que alguém quis ir até Jesus, essas pessoas não permaneceram. Mas há um chamado que é eficaz, que é eficiente. Se nós ouvimos o chamado de Jesus, então a necessidade de evangelizar vai começar a se tornar uma prioridade para você também, porque essa é a agenda de Deus. Se você ouviu o chamado de Jesus de fato, então cuidar, discipular, desenvolver, aperfeiçoar outras pessoas começa a ser uma prioridade para você. Se você de fato ouviu, segue-me de Jesus, certamente esse é o momento exato para você fazer isso. Prontidão e prioridades. Não há o que esperar. Jesus está nos chamando nessa noite por meio dessa parábola. Jesus está chamando discípulos para servi-lo. E Ele chama cada um de nós também. E se você ouvir a voz do Senhor te chamando, não endureça o seu coração. Se dedique. Tenha como prioridade a agenda do Senhor. E Ele há de cuidar de você. E se talvez você nunca se rendeu ao Evangelho, de repente você nunca tinha ouvido falar sobre isso, e você tem sentido nessa noite que o Senhor está falando com você, você está sendo chamado para uma missão, eu quero me dispor a te ajudar nesse processo.
né? E nós estamos aqui, a liderança da igreja, à disposição para explicar para você melhor, né? Para que você caminhe com Jesus também, né? Deixe as coisas supérfluas, né? E assuma essa responsabilidade e esse privilégio de seguir a missão com Jesus. Senhor, nós oramos pela sua igreja e nós entendemos aqui que responder ao chamado de Cristo é a esperança para o mundo, porque sem pescadores não há pesca. E é exatamente isso que o Senhor nos chamou a fazer. Nos chamou para seguirmos ao Senhor e para pescarmos homens que estão perdidos, que estão mortos no mar da ilusão, vivendo uma vida de mortos, mas que quando são pescados pelo Evangelho, eles recebem vida, seguem Jesus e se tornam também pescadores. Que esse chamado, que essa vocação, a Deus, reacenda o nosso coração e nos mostre, a Deus, a grandiosidade de participar daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Abençoe sua igreja, abençoe o seu povo, em nome de Jesus. Amém.